Bom, até outro dia você falava para a polícia do Bolsonaro, os caras queriam te matar. Hoje não é bem assim, né, Palombo? Porque a situação dos policiais brasileiros é lamentável. Aqui em São Paulo é a pior polícia paga do Brasil, mas já há uma revolta contra o presidente da República em relação a congelamento de salário, a Previdência, a PEC, acho que número 173, não sei o número da PEC. Já há uma revolta geral da polícia, não, Palumbo, que hoje é vereador em São Paulo. Bom dia, Datena. Sim, há uma revolta. Nós somos muito maltratados por todos os governos. Essa é mais uma pancada que a polícia recebe. Estão na linha de frente. Se congelar... O salário aqui de São Paulo já está congelado há mais de 20 anos, né? Há mais de 20 anos pelo PSDB. Isso a gente tem que deixar claro. Sem falar que usam a polícia o tempo todo, Datena, como polícia de governo e não como polícia de Estado. Ontem eu estava no gabinete, na Câmara dos Vereadores, e estava assistindo o seu programa. Ali trabalhando e assistindo. Quando eu vi uma viatura... Eu fiquei meio constrangido com aquilo também. Eu fiquei meio constrangido. Eu falei com o Brotero, que é um grande delegado, mas a gente está tratando... Nenhuma, pelo contrário. Os caras estavam mandando fechar um salão de cabeleireiro. E soltam o André do Rap. Os caras estavam querendo fechar um salão de cabeleireiro. E aí tornam o Lula elegível e dão possibilidade de abrir as portas do inferno para Palocci, para Cunha, para Cabral, para Paz, para Gedel. E aí manda fechar o salão do cabeleireiro. Não que não esteja correto, mas você usar uma força de elite, da qual você faz e fez parte durante muito tempo, para fechar salão de cabeleireiro, com os caras ganhando o que ganham, aí é uma sacanagem que não tem tamanho, não. Datena, eu vou falar o sentimento dos policiais. Vergonha, porque eles são obrigados a cumprir esse tipo de ordem. Eu estava olhando o programa e eu pensei, nossa, deve ter sido um roubo, um sequestro, um assalto. Não. Policiais armados com um fuzil para fechar um salão de cabeleireiro. Eu fiquei imaginando qual o risco que a pessoa correria ali, hein? Ia ter uma senhora com um bob na cabeça, ou uma mulher fazendo as unhas, ou um rapaz segurando um secador. Aí o governo usa essa polícia, que é de elite, porque eles treinam, Datena, é bom que se fale aqui, que poucas pessoas falam isso, e poucas pessoas têm coragem de falar. Eu fiquei no Garra durante 10 anos, 5 anos como 01. Raramente tinha treinos oferecidos pelo Estado. A Polícia Civil do senhor governador treina com recursos próprios. E se está assim no Garra, você imagine quando a gente percorre aí as periferias de São Paulo, ou do interior do estado de São Paulo. Eles treinam com dinheiro do próprio bolso. E o que a gente vê, às vezes, aí em redes sociais, TV, não condiz com a realidade. E agora vem essa parte... E vale para tudo, né? Toda a Polícia Militar, Polícia Federal, para todo mundo. Eu cansei de pagar a munição do GCM. E meus colegas do Garra, eles treinam também com recurso próprio da Atena. O Estado não vai lá e banca, como deveria bancar regularmente, treinamento para esses policiais. Eu fiquei com vergonha quando eu vi aquilo lá, porque eu tenho orgulho de ser policial civil, mas quando eu vejo os meus colegas sendo usados politicamente para fazer esse tipo de coisa, não haveria risco nenhum ali, bastava um fiscal, poderia ser até um fiscal de idade, bater na porta, fecha o salão, meu senhor, fecha o salão, minha senhora, orientar sem multa. Agora, fazer aquilo, se eles querem fazer alguma coisa em prol da população, eu vou passar o endereço aqui, Estrada da Cachoeira, lá na Brasilândia, Taipas. Todo domingo tem um fluxo lá. Todo domingo tem um pancadão. É só chegar antes. Então, Datena, eu tô triste, fico triste de ver a minha amada Polícia Civil Bandeirante sendo usada desse jeito. O Garra não foi feito para isso. Tenho orgulho de falar que já troquei tiro com bandidos armados de fuzil, já prendi ladrão de banco, já prendi sequestradora. E quando eu vejo uma cena daquela, que logo me chamou a atenção, porque quando eu vi o Garra, nossa, vão prender um ladrão. Não, era para fechar um salão. Eu falei, só falta agora sair uma senhora com o secador na mão algemada, ou com o bob na cabeça, pelo amor de Deus. Eu fiquei com vergonha da pena. Fiquei com vergonha. Você vê, por exemplo, mas quando você vê o Nico, por exemplo, impedindo 70 festas com 1.000, 1.500 pessoas,
aí justifica, porque sim, claro. É uma calamidade. Festa de rico ou festa de pobre contamina. Mas você, para fechar um salão, você precisa mandar o Garra lá. Para fechar um salão de cabeleireiro, precisa mandar o Garra lá. Para impedir um pancadão ou impedir uma festa de bacana, festa de rico, o Frota me mandou a logística que tem para você entrar numa festa dessa, não vão ter 1.000, 1.500 pessoas, 2.000 pessoas, aí justifica-se o uso de uma força de elite para você combater a doença. Agora, fechar um salão de cabeleireiro com um policial especial, pagando o que paga para a polícia, tem mais. Hoje o Dória deve aumentar as restrições que nós já temos em São Paulo. O plano vermelho dele já foi para o famoso e popular espaço, porque os caras não estão cumprindo. Ontem não foi o Bolsonaro que falou aqui, não. Foi o Ciro Gomes e foi o Flávio Dino. Um de esquerda, outro de extrema esquerda, que é o Flávio Dino, do PCdoB. Os caras disseram, não adianta você não dar auxílio emergencial ou dar um auxílio emergencial inferior a R$600 e falar para o cara ficar em casa, porque ele não vai ficar em casa, porque ele vai morrer de fome. Então ele vai para a rua. E agora, isso que o Dória colocou, ele quer restringir mais ainda, porque agora bateu o desespero. Quando o Boulos falou para mim lá atrás, pega a fala do Boulos aí, por gentileza. Quando o Boulos falou para mim lá atrás, que se não fechasse paulatinamente, ou que se não desse o estado vermelho lá atrás, quando os americanos e europeus já tinham morrido pra caramba na segunda onda, e nós fizemos eleições, o governador que disse que eu não sou médico, falou pro médico, falou pro Boulos assim, olha, muito obrigado pelo conselho, mas eu não vou fechar, senão não elejo Covas. Só pode ter sido isso. Então, ouça o que a ciência falou pro governador lá atrás. Agora não me venha ele dizer que está ouvindo a ciência, que ele está desesperado pela bobagem que ele fez e não ouviu o Boulos lá atrás. Ouça o que o Boulos falou aqui. Há quanto tempo os senhores estão percebendo que os casos vêm aumentando aqui em São Paulo? Há quantos dias, dá para quantificar? Há quanto tempo o sistema de saúde começou a perceber que os casos vêm aumentando aqui em São Paulo? 4 semanas. Há 4 semanas atrás nós percebemos que a curva que estava descendo muito lentamente parou de descer e estava começando a subir. O primeiro alerta foi que começou a aparecer, como no começo da epidemia, começou os hospitais privados, principalmente os principais hospitais de São Paulo, começaram a aumentar, fazer um retrocesso do que estava acontecendo. Há um mês. Um mês atrás. O governo foi avisado disso, que há um mês os casos estavam aumentando? Claro que sim. Então, está acompanhando, sabendo que estava aumentando e que medidas precisavam ser tomadas. As sugestões de medidas foram feitas, né? E aí o governo falou que estava implementando, anunciava nas coletivas que ia implementar, mas de fato as medidas não foram tão rigorosas como a gente gostaria que fosse. Quando foi isso, Garrafa? No dia 9 de dezembro. Quando foi essa entrevista? 9 de dezembro. 9 de dezembro. Agora me dá a entrevista do Boulos, que ele fala, se não tem na mão aí, eu vou ficar a pé da vida, hein? Quando ele fala que ele tinha alertado o governador para colocar o estado inteiro em fase vermelha antes das eleições. Tem aí na mão? Tem aqui na mão? Tem sim, aqui de fevereiro. Já está na mão? Tá na mão aqui. Então solta. Nesse momento, qual é o conselho do centro de contingência para o governo de São Paulo? É para fechar fevereiro, para deixar do jeito que está ou para abrir? Não flexibilizar. O que acontece é o seguinte, Datena, nós temos medidas que o centro de contingência sugeriu. Essas medidas foram parcialmente atendidas, porque no momento inicial, do jeito que estava, nós achamos que o estado todo deveria ir para vermelho. Achava que o estado todo deveria ir para vermelho. Isso em janeiro e fevereiro, hein? Janeiro e fevereiro. Nós estamos em março. E mais, isso foi discutido naquele pau que o Dória teve comigo, ele teve comigo, quando ele perguntou se eu era médico, em outubro do ano passado. Outubro do ano passado. Eu falei assim, governador, não é melhor o senhor tomar algumas medidas de restrição mais leves agora para não
Ah, não, da Atena, porque eu prefiro... Mas, olha, o centro de contingência, ele me interrompeu e perguntou, você não é médico? Falou. Falei, você também não é, ué. Você tem que ouvir o médico. Eu ouço o médico, é por isso que eu estou te perguntando. Isso foi em outubro, cara. Eu lembro que 3 dias depois eu tive infarto. Não foi por causa do Dória, não, porque ele não é capaz de provocar infarto. Foi por causa do meu diabetes e que meu coração estava entupido por causa do diabetes. Então você tome cuidado aí, você que tem diabetes também, que eu não morri porque eu caí no Sírio. Se eu cair no sistema público de saúde, eu morreria. Talvez hoje nem no Sírio eu possa cair, porque não tem vaga. Mas desde outubro nós estamos falando isso pro cara aí. E agora o cara vem com lockdown. Como é que você pode prender gente faminta dentro de casa? E agora vem com fase cebola roxa. A fase roxa, olha, restrição, barreira sanitária, e aí vai dar pau. Porque se ele restringir mais ainda, fechar mercado. Já pensou que fechar mercado? Rico tem condição de armazenar. Pobre não tem condição de armazenar, tem que ir no mercado todo dia. Para comprar 3 batatas, para comprar meio quilo de arroz, meio quilo de feijão, que é o que dá para comprar. E aí veio uma coisa mais grave. Se o povão não cumprir, vai chamar quem, Palumbo, para fazer cumprir? Exatamente. Vão usar a polícia novamente. Roxa, Datena, está a situação do povo. Roxa está a situação daquele assalariado que tem que pegar o trem, o metrô, o ônibus, coisa que o senhor governador e o prefeito tem que resolver. Agora, ficar usando polícia para fechar salão de cabeleireiro, tenha santa paciência, eu não engulo isso. Quando eu vi, eu já me revoltei na hora. Se der pau agora, porque o povo não vai ficar preso dentro de casa. Infelizmente, está provado que sem dinheiro, o povo não tem como ficar preso dentro de casa. E é perigoso dar pau, porque a polícia vai ter que conter essas pessoas que vão sair de casa. Como que a polícia vai conter? Eu não estou dizendo que a polícia não vai cumprir determinação, porque militar é militar, policial civil é policial civil, cumpre regras. Mas já aconteceu na Inglaterra, hein? Quando aquele mané daquele Boris Johnson mandou fechar mercado e só os mercadinhos de bairro ficaram abertos depois de um determinado horário, e boteco fechava às 8 horas, ou nem abria os famosos pubs, em inglês bebe pra caramba. Todo mundo bebe pra caramba. Hoje em dia tem mais gente bebendo ainda por causa da situação. Os caras foram pros bares, estava fechado. Aí foram pros mercados, eles compravam bebida no mercado, enchiam a cara e saíram pras ruas em Manchester, em Liverpool e em Londres. E aí chamaram a polícia. O governo político, o banana daquele Boris Johnson, que quase mata a Inglaterra inteira, disse o seguinte: olha, vocês têm que combater os manifestantes. A polícia falou assim: nós não vamos, que a nossa função é correr atrás de bandido. E não foram. É isso. Eu não sei como é que vai ficar aqui em São Paulo agora. Porque o cara deve estar desesperado. Para botar em fase roxa, é porque a fase está roxa há muito tempo. E o pior é que na pandemia, o que é mais negativo, a perda de vidas, né? E a gente chora, das pessoas que ficam inválidas quando são contaminadas pelo coronavírus ou que se salvam depois de sofrer muito. E do outro lado, na economia, que tem muito mais do que 14 milhões de desempregados no Brasil, tem muito mais do que 26 milhões de miseráveis no Brasil, porque a estatística não conta isso, esconde isso. Metade do país ou está numa situação difícil ou, como o Palumbo disse, quase roxa. Metade do país. Ou é emprego informal, ou perdeu completamente a capacidade de compra com a alta de preços e com a desvalorização brutal da moeda brasileira, o dólar a 6 pau, seu dinheiro não vale mais nada, né? Quem tem salário tem o salário corroído, e da outra ponta é mercado, todo mundo aumentando o preço pra caramba, numa inflação que a gente não via há muito tempo, e o povo não tem mais o que comer. Eu não sei o que vai acontecer, não. Falou algo mais? Não é fácil, não.
Datena, essas pessoas que dão essas ordens, eu acho que eles não têm ideia do que é a periferia da cidade de São Paulo. Por si só, elas já estão aglomeradas. Elas moram, às vezes, em barracos, casas de 5 metros quadrados, Datena. É difícil. Então, esse tipo de ordem aí é complicado para a polícia, né? E a polícia não gosta de cumprir essa ordem. Aliás, Datena, eu posso afirmar aqui que odeiam cumprir esse tipo de ordem. A polícia gosta de combater crime, mas elas são utilizadas para esses fins, né? É só andar pelo Capão Redondo, Taipas, Guaianazes e percorrer uma daquelas vielas, daquelas comunidades, que vocês vão ver que por si só o povo já está aglomerado. Hoje eu recebi um vídeo de um rapaz da Zona Leste, o Nick, mostrando a situação dos ônibus 5 horas da manhã, todos aglomerados, Datena. Todos aglomerados. Então fica muito difícil a gente ver quando o governo não faz o papel dele. Quer colocar mais ônibus, colocar mais transporte público, e aí vai lá no salão de cabeleireiro. Eu não aceito isso e ninguém vai me calar, só Deus. Partido nenhum, político nenhum vai me calar. Eu entrei na política para falar o que eu penso e não para falar o que os outros desejam. Então eu agradeço a oportunidade que você me dá sempre de poder me expor e falar. E hoje vou falar na tribuna de novo. Vou falar, porque não é possível, não é aceitável isso. O povo está todo aglomerado nos ônibus, metrô, professores trabalhando. Você quer local mais aglomerado do que uma escola, Datena? Então o professor está lá sujeito a pegar isso junto com as crianças. Aí eles mas acho que agora vão fechar a escola para fazer, sabe o quê? Espero. Sabe o que vão fazer? Dessa fase roxa, dizem que leito de UTI. Não foi isso que vazou ontem, Garrafa? Foi sim, a informação é essa, que o governo do estado, além de 11 hospitais de campanha que deverão ser construídos, mais hospitais de campanha agora em colégios, isso em todo o estado de São Paulo. Então tá para se confirmar agora na coletiva. É isso. É isso aí. Palumbo, então um ótimo dia a você e a gente se fala depois. Abraço grande, muito obrigado.